No futuro, haverá somente pessoas super inteligentes, utilizando da tecnologia a seu favor e sendo felizes com sua terra renovada e bela. Bom, isto é o que diziam. Mas acho que aquela rede social da dancinha fez algumas vítimas, e por isso, infelizmente, neste filme, só tenho más notícias para lhe dar. Mas a única salvação está no escolhido. E se ele salvará ou não a humanidade da burrice, é o que você verá hoje. Tudo começa com o bibliotecário do exército dos IBUA, Cabo Joe Bowers, abordado por seus superiores para participar de um experimento importante. Joe, que planejava continuar como bibliotecário até a aposentadoria, fica irritado, mas precisa seguir as ordens. Porque, claro, quem precisa de planos de vida quando você pode ser cobaia de um experimento militar, certo? Logo somos levados a uma reunião privada entre alguns oficiais militares de alto escalão. O General Collins apresenta suas ideias aos demais oficiais. Ele diz que os cientistas inventaram uma cápsula de hibernação humana que pode preservar os seres humanos por um período de tempo indefinido. É para que os humanos possam preservar seus melhores homens no auge e reanimá-los em momentos de necessidade. Eles escolheram Joe para ser o primeiro teste porque ele é o homem mais comum nas Forças Armadas e não tem família imediata. Conveniente, não? Da mesma forma, precisavam de uma mulher para o experimento, mas não encontraram alguém adequado nas Forças Armadas. Portanto, Collins escolhe uma prostituta chamada Rita. Ele mostra aos oficiais fotos dele e do empresário de Rita, Up Grayhead, festejando juntos, deixando todos na sala desconfortáveis, porque nada diz profissionalismo como festas com cafetões. Ele encerra a apresentação dizendo que os sujeitos serão colocados nas cápsulas amanhã e que o experimento durará 1 ano. Como o experimento é altamente confidencial, os funcionários presentes na sala não estão autorizados a compartilhar as informações com ninguém. No dia seguinte, Joe e Rita estão juntos numa sala de espera. Joe se apresenta e pergunta a Rita de que setor ela é. Não querendo revelar que é prostituta, Rita diz que é pintora. Claro, porque pintar a cidade de vermelho conta, certo? Em seguida, ambos são colocados em soro intravenoso e em 2 cápsulas de hibernação humana. Rita enlouquece e tenta se levantar, mas Joe garante que os cientistas sabem o que estão fazendo. Ele diz a ela que eles só ficarão lá dentro por 1 ano, então tudo ficará perfeitamente bem. A doce e ingênua confiança nas autoridades. Por fim, os 2 são selados dentro das cápsulas. No entanto, as coisas começam a dar errado quando o General Collins é preso em uma tentativa de quadrilha de prostituição. Junto com ele, Up Grayhead também é preso por ser o mestre de cerimônias de uma rede de prostituição. Agora não há ninguém para cuidar das cápsulas de hibernação. Por causa do escândalo, a base militar é fechada e o prédio onde estão as cápsulas é demolido. Joe e Rita ficam adormecidos na cápsula com o passar dos anos. Se para os 2 as coisas parecem ruins, espere para ver o que acontece com a humanidade. Os humanos começam a evoluir de forma mais estúpida a um ritmo assustador. O gráfico da inteligência média decai com o tempo. Algumas pessoas têm grandes esperanças de que a engenharia genética e a ciência sejam capazes de corrigir esta tendência de evolução. Mas os cientistas mais inteligentes do mundo estão a concentrar-se em experiências inúteis, como tentar reverter a queda de cabelo e prolongar as ereções. Porque, claro, prioridades. Entretanto, a população explode e a inteligência continua a diminuir até o ano 2505. Durante todos estes anos, as pessoas não foram capazes de resolver problemas humanos básicos, como a recolha de lixo. Portanto, o lixo foi empilhado durante séculos sem qualquer plano. Isso cria a grande avalanche de lixo de 2505. E um dia, um enorme deslizamento de lixo faz com que a cápsula de hibernação de Joe acabe em uma casa aleatória. Joe sai da cápsula tonto e confuso. A pessoa que está na casa se chama Frito Pendejo. Frito ignora completamente uma pilha de lixo e um estranho em sua casa e continua assistindo programas estranhos na TV. Porque, afinal, temos que ter prioridades. Ele só se levanta para pedir a Joe que não faça barulho. Vemos que o sofá dele também tem banheiro para que ele não precise se levantar repetidas vezes. Ele então chuta Joe pela janela. O mundo exterior parece confuso para Joe e ele diz para si mesmo que muita coisa mudou em apenas 1 ano. Mal sabe ele que entrou no ano de 2505. Ele vê um grupo de pessoas à beira da estrada que falam gírias e grunhidos. Joe é capaz de entendê-los, mas quando ele fala normalmente, eles o chamam de estudioso e o expulsam. Um confuso Joe decide ir a um hospital próximo. Lá, ele vai até a recepção e avisa que é do exército.
A mulher não entende nada e apenas aperta um dos vários botões de sua mesa. Uma voz pede a Joe para prosseguir para a área de diagnóstico à direita. Confuso, ele vai beber água de um bebedouro, mas este fornece uma bebida energética chamada Brown Dough em vez de água. Quando Joe pergunta a um espectador onde ele pode beber água, o homem ri de Joe por querer beber algo que eles usam nos banheiros. É revelado que todas as pessoas no mundo usam o Brown Dough para tomar banho, beber e para as atividades diárias, enquanto a água só é usada nos banheiros. Em seguida, ele vai para a área de diagnóstico, onde deve colocar tampões na boca, no ouvido e no ânus. O profissional de saúde descombina as fichas que já colocou em áreas específicas. Joe, enojado, conclui o procedimento e é encaminhado a um médico. Enquanto espera, ele vê a data 2505 escrita em uma revista, mas a descarta como um erro de impressão. O médico chega e responde todas as perguntas de Joe sobre sua saúde com arrastão. Ele também declara Joe retardado e pede que ele pague uma taxa de 5 bilhões de dólares. Só então Joe nota 2505 escrito na nota. Ele finalmente percebe que está dentro da cápsula há 500 anos. Joe quase não acredita e vai até a janela apenas para se surpreender ao ver o estado atual da cidade. Os edifícios estão desabando uns sobre os outros e alguns estão presos por cordas. Além disso, a cidade está cheia de lixo. Enquanto isso, o médico enlouquece porque Joe não tem uma tatuagem de cidadão no pulso. Joe entra em pânico e foge do hospital enquanto o médico chama a polícia por não pagar as contas do hospital. Uma voz narra que Joe acordou para um mundo em crise. A economia está em profundo abandono. Uma grande poeira devastou todos os suprimentos de alimentos e o filme número 1 do país se chama As. Ele vai assistir ao filme que ganhou o Oscar apenas para ficar olhando para o traseiro de alguém por 90 minutos seguidos. À noite, ele é preso por ser inescanável e levado a um tribunal. Lá, ele recebe um advogado que é Frito Pendejo, o cara que Joe conheceu pela primeira vez em 2505. Frito zomba dele enquanto todos no tribunal riem. Joe apresenta seu caso de maneira sensata e explica por que ele não pode ser verificado. Mas os advogados e o juiz apenas riem dele. Por fim, o juiz o declara culpado e o condena à prisão. Enquanto isso, Rita também sai do casulo e tenta entrar em contato com seu empresário e namorado, Up Grayed. Ela não tem sucesso porque o telefone pede $2.000 para contatá-lo. Só então, ela é abordada por um homem que ela engana e consegue seu dinheiro. Ao mesmo tempo, Joe é levado a um local de tatuagem automatizado, onde os cidadãos recebem a tatuagem de identificação que os torna digitalizáveis. A máquina pergunta seu nome, mas Joe começa a explicar que não tem certeza do que está acontecendo. Por causa disso, a máquina lê seu nome como "não tenho certeza" e o tatua em seu pulso. As pessoas ao seu redor também começam a chamá-lo de "não tenho certeza". Em seguida, ele é levado a um teste de amplitude e QI e faz perguntas sobre adição básica. Joe responde todas elas corretamente e fica surpreso ao ver as pessoas ao seu redor, não conseguindo identificar formas. Depois disso, ele é levado para a prisão. Ele finalmente começa a perceber que todos no mundo atual são estúpidos. Então, ele diz ao guarda que deveria sair da prisão hoje. O estúpido guarda deixa-o ir embora, mas os alarmes avisam que um preso fugiu e a polícia o persegue pelas ruas. Joe, de alguma forma, se afasta deles e vai para a casa de Frito novamente. Ele acredita que alguém criou uma máquina do tempo nos últimos 500 anos e pede a ajuda de Frito para conseguir uma. Frito não concorda em ajudar Joe, mas Joe o engana dizendo que lhe dará $8 bilhões por sua ajuda. Eventualmente, Frito revela que sabe onde está a máquina do tempo. Só então, a polícia bate na porta em busca de Joe. Os dois fogem pela janela e vão até o museu. No caminho encontram Rita, que ainda está enganando o mesmo cara. Rita entra no carro e fica preocupada que Up Grayed venha procurar o dinheiro que lhe deve, ainda sem perceber que ele já está morto. Enquanto dirigem, algo de fora do carro examina o pulso de Joe, e a polícia é notificada sobre sua localização. A bateria do carro acaba e eles saem dele. Em seguida, a polícia se aproxima do carro e atira nele. Logo, um monte de gente se junta e começa a lutar. Joe, Frito e Rita fogem na esperança de chegar à máquina do tempo. Joe então leva os dois para Costco, que agora é o centro de todos os negócios. Ele ainda afirma ter estudado direito na Costco. Enquanto esperam o metrô, Rita vai ao banheiro. Antes de ela retornar, o pulso de Joe é acidentalmente escaneado e todo o lugar é alertado sobre a presença de um criminoso. O metrô chega e Frito entra, mas Joe espera Rita apenas para ser pego pela polícia.
Porém, desta vez ele é levado para a Casa Branca em vez da prisão. Lá, um Joe confuso conhece o presidente Camacho e suas secretárias. Camacho zomba dele, dizendo que achou que a cabeça de Joe seria maior porque ele é inteligente. Acontece que o teste de QI que Joe fez na prisão surpreendeu a todos porque ele tinha o QI mais alto que já haviam visto. Consequentemente, por causa de sua inteligência, o presidente nomeia Joe o novo secretário do Interior. Para surpresa de Joe, eles também o declararam o homem mais inteligente do mundo. Todos então vão para a Casa da Representação, onde o presidente anuncia que os problemas de escassez de alimentos e tempestade de poeira serão resolvidos pelo seu novo secretário do Interior. É realizada uma reunião de gabinete onde os secretários pedem a Joe que diga algo inteligente. Joe diz algumas palavras aleatórias e complicadas, fazendo-os acreditar que ele é realmente inteligente. Então Joe pede a Frito que desenhe um mapa da localização da máquina do tempo até distrair as secretárias. Mais tarde, ele os leva para um campo onde as plantações deveriam ser cultivadas. Ele também pede que busquem Rita porque ela pode ajudá-los com as plantações. Agora todos estão no campo onde Frito secretamente entrega o mapa a Joe. Ao mesmo tempo, Rita chega lá. Joe a chama de lado planejando fugir usando o mapa. Mas o seu plano falha quando ele vê que o mapa de Frito é apenas uma linha. Então Joe percebe que as pessoas estão regando as plantações com a bebida energética Brown. Ele realiza uma reunião de gabinete para começar a usar água em vez de força. Os secretários acham a ideia dele atroz. Então, em vez de argumentar com eles, ele simplesmente diz que pode conversar com as plantas e que elas querem água. Joe não sabe que a bebida energética causou o desenvolvimento de sal na superfície do solo, o que matou as plantas e causou as tempestades de poeira. Consequentemente, ele está realmente resolvendo seus problemas. Por alguns dias, tudo corre como planejado. Mas logo, os estoques da bebida energética Brown caem a zero devido à diminuição da produção. Isso deixa metade da população desempregada. Eles se revoltam do lado de fora da Casa Branca. A notícia anuncia que Joe é levado a tribunal por deixar pessoas desempregadas e sua culpa é comprovada. Ele é condenado a uma noite em reabilitação. No Novo Mundo, a reabilitação ocorre quando um criminoso é perseguido por um grande caminhão em uma arena, enquanto uma multidão aplaude o caminhão. A reabilitação termina principalmente com a morte do criminoso. Joe é levado para a arena enquanto Rita retorna tristemente para a Casa Branca, pronta para ir para a máquina do tempo com Frito. A reabilitação é transmitida em rede nacional. Joe é perseguido por um enorme grupo assassino, enquanto dirige um carro pequeno. Só então, Rita percebe uma roseira crescendo lá fora. Ela percebe que a ideia de Joe de regar as plantas funcionou e pede a Frito que a leve para a arena. Ela planeja transmitir as colheitas na televisão para que a punição de Joe seja perdoada. Enquanto isso, Joe ainda tenta salvar sua vida do caminhão da morte. Rita chega na hora certa e suborna um cinegrafista para ir com Frito filmar o cultivo. Ela então vai para a sala de monitoramento e assume o painel de controle. Frito finalmente chega ao campo e filma as plantações. O clipe é transmitido na tela grande. Vendo isso, o presidente Camacho salva Joe de ser morto e perdoa sua punição, fazendo a multidão explodir em aplausos. Agora todos estão em uma festa de fraternidade na Casa Branca. Rita revela que não quer voltar para casa porque gosta mais do futuro. Joe fica surpreso, mas não a obriga a ir com ele. Os dois se despedem pela última vez. Mas antes de Joe ir embora, o presidente o chama ao palco e o declara o novo vice-presidente. Todos olham para Joe com olhos esperançosos, fazendo-o concordar em ficar em 2505. Então, uma pessoa chama a máquina do tempo de passeio estúpido. Frito leva Joe confuso até a máquina e finalmente é revelado que a máquina do tempo é na verdade um passeio infantil. A cena é cortada alguns meses depois, quando Joe é eleito presidente dos Estados Unidos e Rita se torna sua esposa e primeira-dama. Sob sua liderança, uma nova era surgiu e as pessoas esperavam que os humanos pudessem mais uma vez ser inteligentes. Ele ainda tem 3 filhos com Rita, considerados os filhos mais inteligentes do mundo. Se você assistiu até aqui e achou essa história absurda, não vai acreditar no que um grupo precisou fazer para sobreviver a uma queda de avião. Clica no vídeo aí do lado e nos vemos lá.